O brasileiro quer saúde, segurança, emprego, educação e transporte. Olá, Brasil, eu vim cuidar de gente. Eu tô aqui pra olhar pela Dona Maria, pelo seu José, que estão na rua precisando de ajuda. O Estado pode ajudar. Não, vamos lá. Enfim, mas realmente não me reconheço. Mas tá aprendendo, hein, cara? Pois é, eu falei, a Dona Maria precisa de ajuda. A Dona Maria não aguenta mais a corrupção. Esses discursos, sempre isso, assim. Na verdade, o brasileiro quer saber... do Banco Master, do jogo do Tigrinho, se a Virgínia vai continuar, vai terminar com o Vini Júnior. Infelizmente o brasileiro não tá preocupado com nenhum daqueles assuntos principais. A real é que quando você puxa a preocupação do brasileiro concreta com os assuntos que realmente importam na vida dele, ele nem sequer associa. Tanto que eu vim agora de uma turnê pelo Nordeste, e você vista cidades pequenas que estão tomadas, ora pelo crime organizado, ou você tem, sei lá, famílias... Por que uma cidade pequena? Cara, de cidade de 2 a 3 a 5 mil habitantes. Porra! Eu fui numa de 3 mil habitantes, minúscula. Fui também em estados tomados pelo Comando Vermelho. Eu tô rodando o Brasil nessa história toda. E você percebe que as pessoas, pelas mais diversas razões, não têm ideia do que é prioritário para elas. E elas acabam aceitando um modelo de viver, um modelo político muito ruim. Em que o político compra o voto dela, o político entrega qualquer coisa para ela. Ela vai lá, tudo bem, ela vende o voto pro político também, torce pra melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tenta arrumar um emprego, se não consegue, talvez pegue um benefício. É uma vida que não anda. E eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é esse. É um país que nunca se realiza, a vida das pessoas não anda. A gente parece que tá parado enquanto o mundo tá andando. E acho que essa é a sensação de estagnação que a gente tem. Por conta da pré-campanha, até te respondendo a pergunta original, que eu acabei indo por milhares de assuntos. Mas você tá respondendo ela. Não, ótimo. Então, até fazendo esse desenho aqui, como é ser pré-candidato. Tô rodando o Brasil e tô indo pra fora do Brasil também. Eu fui pros Estados Unidos, agora voltei pros Estados Unidos, fui pra Portugal, já fui pra Argentina, nesse período fazendo reuniões, conversando com a imprensa lá fora. Você vê, toda vez que eu vou nos Estados Unidos, eu vejo uma coisa nova. Em novembro eu tinha ido lá e vi carro dirigindo sozinho pra fazer Uber, por exemplo. Agora eu já vi os entregadores, uma caixinha lá na Flórida que vai andando pelas ruas e entregando as coisas. Você vai vendo as novidades, pro bem ou pro mal, mas você vê o mundo se desenvolvendo, o mundo andando, e a gente vê, assim, as discussões no Brasil completamente paradas. Virou o ano, começou 2026, o Lula manda a agenda dele. A agenda do Lula consiste em botar em pauta 6 por 1, vai ter isso ou não vai? Vamos trabalhar mais ou menos? É escravidão ou não é? Uma discussão do começo do século XX. E a outra é a discussão sobre Vale Gás. Vamos dar Vale Gás ou não? Vale Gás. Cara, o mundo está se encaminhando para inteligência artificial. O mundo está se encaminhando para grandes automações. O mundo vai ter grandes ganhos de produção. E a gente está falando se o Lula vai dar ou não vai dar energia elétrica de graça. Ou se o Lula vai dar ou não vai dar gás de graça. Definitivamente, um país em que as pessoas estão precisando receber energia elétrica e gás, que são coisas essenciais para você cozinhar em casa e sobreviver, que, vamos dizer, são discussões que a gente tinha no final do século XIX, quando a energia elétrica começa a ganhar escala e lamparinas a gás existiam. Por exemplo, a gente está numa discussão no século XIX, quer dizer que o bicho está pegando. E aí vem aquelas estatísticas mentirosas. Eu dei uma entrevista em Portugal sobre isso. Não, o Brasil está com pleno emprego, apareceu o Brasil com 5,3% de desemprego. Meu querido, o desemprego é medido pela quantidade de pessoas que vão atrás do emprego. E aí as estatísticas são baseadas nisso. Se não tem ninguém indo atrás do emprego, significa que, na prática, ou não tem emprego, ou simplesmente as pessoas estão recebendo e fazendo um bico por fora, até para não ser tributado, para sobreviver. Então faz um bico, recebe um auxílio, recebe um BPC, recebe um vale, aí recebe um gás junto. Ou seja, as pessoas estão vivendo meio amarradas no Estado e meio na informalidade, e isso é horrível. E é por isso que não estão aparecendo nas estatísticas do emprego formal. E agora com o governo querendo dificultar ainda mais a contratação e demissão de pessoas, é bom o pessoal se preparar, porque vai diminuir mais ainda o emprego formal. Você está falando da proposta da escala 6 por 1? Sim, porque é uma discussão sobre aumentar, vamos ser bem claro, aumentar as regras sobre contratação e demissão de pessoas. As relações laborais ficarem mais complicadas. Você tornar mais complexa a relação entre empregador e empregado. Tá falando de diminuir as horas de trabalho no meio da semana. Desculpa, o Brasil é um país pobre. Ser um país pobre com baixa produtividade significa que o nosso trabalhador, ele produz menos dinheiro por minuto ou por hora trabalhada. Vamos botar assim. Tem uma estatística que para construir um prédio, e aí esse prédio aí é um padrão, aqui no Brasil a gente nos Estados Unidos os caras constroem em um ano com 50 pessoas.
Aqui a gente constrói em 3 com 150 pessoas. Sim, isso aqui, imagina isso para todas as áreas da economia. Se não foi exatamente isso, é perto disso. Sim, mas isso acontece em várias áreas da economia. Sim. A gente é muito ineficiente em muitas áreas, e essa ineficiência se dá em muitos termos. Vou dar um exemplo. A partir do momento que o governo gasta demais, o dinheiro fica caro porque a taxa de juros fica alta para ele poder sustentar isso, porque ele não tem credibilidade que vai pagar as coisas. Logo, o dinheiro é caro. O dinheiro caro faz a produção ser cara. A produção ser cara, você investe menos. Suas máquinas são mais velhas, sua capacidade de inovar em tecnologia é menor. Logo, você vai ter menos, por exemplo, tecnologia construtiva para fazer uma obra. Então, também a nossa legislação ambiental para você construir qualquer coisa. Se eu quiser construir uma represa para fazer uma hidrelétrica, ela é super complexa. Para eu fazer uma estrada, ela é super complexa. Logo, eu não consigo nem escoar um produto do ponto A ao ponto B de maneira barata e rápida. Tampouco eu tenho energia elétrica barata. Isso impacta também em ter produção. Logo, fazer produtos se torna caro, isso se torna difícil, não tem investimento em tecnologia. Então, parece que a gente fica se sabotando permanentemente. Isso é a gente tentando... por exemplo, esse lance da escala 6x1 me parece mais uma vez a gente olhando... essa especificamente parece o Bolsonaro em 22 baixando o imposto da gasolina. Sabe qual é? Serve para tentar ajudar aqui na hora que for votar, mas essa agora, ela tem uma característica do jeito que eu enxergo, que é o seguinte, um outro remendo, a gente tem uma porrada de remendo e a gente não fala nunca em consertar os problemas, a gente fala em remendar os problemas. Um exemplo que me parece que deixa bem claro é o seguinte, tinha uma galera falando sobre a maneira como são escolhidos o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tipo, o cargo tem alguns vícios, que o cara ele sai de lá aos 75 anos, ele nunca mais pode ser mandado embora, tem essa batina, tem a indicação, não sei o que e tudo mais. Legal, mas isso não explica, não é isso que explica um juiz que se envolve com um escândalo financeiro. Né? Não é o modo, não é o cargo, não é como ele chega no cargo que diz se ele vai ou não mexer com dinheiro. Né? É outra coisa. Então, esse bagulho do Banco Mais também, olha o jeito como a gente escolhe os ministros. Aí toma aqui um remendo, e aqui é um exemplo. E aí toma aqui um remendo, e agora a gente vai remendar a maneira para agora o ministro, para chegar lá, agora ele tem que ter uns diplomas nisso daqui. Mas isso não resolve o primeiro problema, que o cara não devia... Ele é a cara da justiça no Brasil, ele não pode se envolver no escândalo financeiro. E caso apareça o nome dele numa parada dessa, ele tem que se explicar. Até porque não estamos falando de alguém pouco midiático, mas enfim, daqui a pouco a gente vai chegar lá. O que eu tô dizendo esse do 6x1 parece um remendo de um problema. Você tá fazendo o raciocínio certo. É lógico que é um remendo. O raciocínio é certíssimo. Na verdade, a gente tem uma legislação trabalhista inadequada desenhada nos anos 40. Cara, o mundo mudou muito. O Brasil estava se industrializando nos anos 40 e ela foi uma resposta que o Vargas fez para controlar o movimento sindical, que estava muito à esquerda, movimentos socialistas que surgiam, o Vargas querendo ter o controle daquele processo, ele próprio, colocar o Estado como mediador entre as relações entre capital e trabalho, vamos colocar aqui bem nos termos que o pessoal ali gosta de tratar esse assunto. Pois bem, o Brasil nem se industrializou direito. O Brasil ainda era uma cidade agrária naquele período. Essa legislação, ela demora a pegar, só que ela gera, vamos dizer, como externalidade, uma hiperburocratização nas relações de trabalho. E é muito engraçado porque, assim, você pega como é que eram as leis trabalhistas da Coreia do Sul quando ela se tornou desenvolvida. Porque o Brasil estava passando nos anos 20, 30, 40, 50, 60, por esse processo de industrialização, que a Coreia também passou depois. Só que a Coreia passou com leis muito mais frouxas do ponto de vista das relações trabalhistas. E a Coreia se desenvolveu bastante. A gente não só em termos de leis trabalhistas, né, em outras legislações a gente já sempre foi muito burocrático, muito cartorial, vem da nossa herança portuguesa e tal. Mas já naquele período a gente já hiperburocratiza, dificulta, cria relações baseadas no conflito, cria uma tese, que é uma tese básica que a gente tem na Justiça do Trabalho, que é presente tudo que é a ideia da hipossuficiência do trabalhador. Então, como o trabalhador é hipossuficiente, o juiz não tem que julgar pelo que é justo, ele tem que balancear essa relação de forças. Então, às vezes ele vai aumentar um pouco, vamos dizer, o resultado o que foi pedido pelo uma das partes, e isso é efetivamente injusto, isso gera relações contratuais que acabam se basando depois na perfídia. Então, muitos casos que iam parar na justiça trabalhista ao longo da história do Brasil, milhares e milhares de casos, o cara fala, vai lá e testemunha pra mim, fala que o empregador me botava pra fazer hora extra, mesmo não tendo como provar e tal, usa aquela prova testemunhal, o juiz vai dar o despacho mesmo, ganha uma graninha aqui. Isso foi regra.
Isso foi regra. Veio a reforma trabalhista lá para 2017 para tentar dirimir isso. Só que o Brasil continua sendo um dos, se não o país com o maior número de litígios trabalhistas no mundo. Não é normal uma coisa dessa.